Qual a real diferença entre uma bicicleta de triatlon de R$ 5.000 e uma bicicleta de triatlon de R$ 150.000? Será que essa bicicleta vale tudo isso mesmo? Ou então, será que isso vai refletir em performance, em ganho de velocidade? Isso e muito mais vamos descobrir no vídeo de hoje. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Iron Data, o canal onde eu documento tudo sobre o meu uso de dados e inteligência artificial na minha preparação para competições do Ironman. E hoje vamos falar de um tema polêmico, preço de bicicletas. Será que realmente existe uma diferença grande entre uma bicicleta de R$ 5.000 e uma bicicleta de 150 mil? A ideia é mostrar todas as características e especificações para que vocês entendam realmente se faz sentido ou não investir em uma bike mais cara ou em uma bike mais barata. Então vamos lá começar a nossa análise. Eu separei duas bicicletas de valores muito distintos, como eu disse no início do vídeo, uma de R$ 5.000 e outra de R$ 150.000. Obviamente, essa segunda bicicleta ela tá com valor em dólar. Quando ela chega no Brasil, ela chega no valor de R$ 150.000, pode acreditar. Inclusive, essa segunda bicicleta é a minha bicicleta, no qual inclusive eu já postei aqui no canal. E essa primeira eu acabei vendo uma bicicleta de entrada, né, com valor super acessível, um valor de R$ 5.000. As duas são bicicletas de triatlon, ou seja, elas são bikes TTs, tá? Então não faria sentido eu comparar uma bike de estrada, por exemplo, com uma bike TT. Então eu consegui a bike mais de entrada possível aqui, TT, usada, que é essa Argon 18, e a gente vai comparar com uma bicicleta de R$ 150.000. Bom, começando, a gente precisa entender exatamente o material do quadro. Quando a gente fala da Argon, né, uma bicicleta mais acessível, a gente vai ter outros tipos de materiais. Então aqui no caso dessa bicicleta, a gente vai ter triângulo principal em alumínio e o garfo em carbono. Enquanto a gente vai ver na Canyon uma fibra de carbono CFR, ou seja, uma fibra de carbono específica, né, e avançada para a bicicleta. O que obviamente influencia em peso e que influencia também em velocidade. Agora, quando a gente fala de aerodinâmica, que é um termo muito importante no triatlon, principalmente porque tem a ver aí com ser mais eficiente contra o vento, a gente também vê algumas diferenças. Na bicicleta Argon, a gente vai ver uma aerodinâmica básica para a época, né? Então, não existiam tantos testes, a gente está falando de uma bicicleta de 2010. Enquanto na Canyon, a gente vai ter uma otimização com CFD e testes em túnel de vento, e que a bicicleta ela é projetada para conseguir otimizar a aerodinâmica. Então, com certeza, a gente vai ter ganhos aerodinâmicos. Muito difícil de falar quanto. Entrando agora num tema importante que é o grupo de transmissão, ou seja, toda essa parte aqui de câmbio e de transmissão aí de marchas, tá? Enquanto aqui na Argon a gente tem um Shimano 105, né, ou Ultegra, de 10 velocidades e a troca de marcha mecânica. Um esforço um pouco a mais, é uma forma menos fluida de você acabar trocando marcha. Por outro lado, na Canyon a gente vai ter aqui um SRAM Red Etape AXS de 12 velocidades e eletrônico. Então, as bicicletas geralmente mais avançadas, mais caras, elas têm aí esse kit eletrônico. Os freios, né, quando a gente fala da Argon, né, que é uma bicicleta de entrada, a gente vai ter aqui freios de aro. Então, freios muito simples. Por outro lado, quando a gente fala aqui de uma bicicleta como a Canyon, a gente vai ter freios a discos hidráulicos, né, SRAM S900 Aero, que é uma diferença grande também. Em relação às rodas também tem uma diferença grande, mas aqui eu não vou comparar, porque teoricamente você poderia também trocar rodas aí independente da bicicleta, mas entrando no item de sistemas de hidratação, a gente também tem coisas diferentes. Quando a gente fala da Argon, ela não foi projetada com um kit de hidratação, você teria que comprar um kit apartado, o que não é a mesma coisa em termos de aerodinâmica. Por outro lado, a Canyon ela já tem um kit de hidratação integrado, ou seja, você tem uma espécie de um canudo que você consegue beber e o kit de hidratação ela fica dentro do quadro da bicicleta, o que otimiza bastante aí a aerodinâmica nas provas. Mas hoje grande parte das bicicletas mais avançadas já tem também esse kit de hidratação. Outro ponto importante é a parte de armazenamento, né? Na Argon você teria que comprar meio que uma bolsinha para armazenar, seja carbogel e outros itens. Por outro lado, na Canyon você tem um sistema de armazenamento já também integrado, então você consegue abrir ali uma portinha e colocar diversos itens, o que facilita bastante também durante as provas e durante os treinos, né? Você não precisa ficar levando uma bolsa, além de que em termos de aerodinâmica isso acaba tendo um melhor resultado. Um outro ponto importante para quem busca uma bike de triatlon é em relação ao cockpit, ou seja, essa parte do clipe da frente aqui integrado, onde a pessoa vai ficar ali numa posição mais aerodinâmica. A Argon só possui ajustes básicos, ou seja, ela é mais limitada em relação ao bike fit. Por outro lado, a Canyon ela é ergonômica e ela traz ajustes aí muito mais amplos, né, muito mais avançados para você conseguir customizar o seu cockpit no bike fit, o que também
deixe sua posição mais aerodinâmica e talvez mais confortável. Sobre o peso aproximado, né? A Canyon tem um peso aí de 8,6 kg, tá? Algo extremamente leve aí para uma bicicleta. A Argon eu não consegui achar essa informação, mas com certeza ela tem um peso superior devido ao quadro de alumínio. Vale dizer que os públicos-alvos também são diferentes, né? O público-alvo dessa Argon aqui, ela é de iniciantes a intermediários. Por outro lado, a gente fala que a Canyon ela é mais projetada para atletas avançados e profissionais, tá? Então, obviamente por isso também ela é muito mais bem equipada. E os preços, como eu já disse no início, a gente está falando de uma bicicleta de R$5.000 versus uma bicicleta de R$150.000. Mas a dúvida que muita gente quer saber, o quanto isso influencia na minha performance? E eu acabei encontrando alguns estudos e comparativos para trazer para vocês. Quando a gente fala de aerodinâmica, a Canyon consegue ter ganhos aí de 0,5 a 1,5 km por hora, o que não parece bastante, mas é. E significa também uma economia de 10 a 20 watts, tá? Que é a unidade de potência que a gente coloca na bicicleta. Ou seja, você faz menos força e consegue ter mais velocidade. Em relação ao peso, né, a Argon ela com certeza pesa mais que 10 kg. Isso influencia bastante aí em subidas e em outros terrenos, o que leva a Canyon ser de 5 a 10% mais eficiente. Em relação à eficiência de transmissão, ou seja, do sistema de câmbio, o que a gente pode encontrar é que a Canyon acaba tendo melhor consistência e mais economia de energia. Então você faz menos esforço e consegue manter mais constância devido ao sistema de transmissão. Só para fazer um cálculo estimado de como seria essa diferença em um Ironman 70.3, que são 90 km, vamos supor que na Argon a gente fizesse uma velocidade média de 32 a 35 km por hora, que é uma velocidade bem comum aí nessa distância. Na Canyon, nas mesmas condições, a gente teria uma velocidade média de 34 a 37 por hora, o que significaria um ganho de 3 a 6 minutos no tempo final. Então, se você busca aí reduzir 5, 6 minutos no seu tempo final do ciclismo, faz bastante sentido investir numa bicicleta mais cara. Por outro lado, se você não é um atleta muito apegado à performance ou ao tempo final, a Argon com certeza consegue responder bem e te entregar o que você precisa. Eu fiz esse vídeo, pessoal, só para vocês terem uma dimensão, né? O quão o ciclismo ele pode ser democrático ou não. Quando a gente fala de uma bicicleta de R$150.000, obviamente o esporte acaba se tornando não democrático. Por outro lado, existem muitos mitos, né, de que uma bicicleta de R$150.000 faz tudo sozinha e que aumenta demais a performance. E como vocês puderam ver nessa análise, na verdade ela aumenta pouco, de 3 a 6 minutos. Então se você fosse fazer realmente uma conta na ponta do lápis, se vale a pena ou não, obviamente não valeria a pena comprar uma bicicleta desse valor. A não ser que de fato esse dinheiro não fizesse diferença para você e fosse um sonho adquirir uma Canyon, por exemplo. Nesse vídeo também eu fiz questão de mostrar que não existem tantas barreiras de entrada para você praticar o triatlon. Afinal, existem bikes aí de R$5.000. Então comece aos poucos, comece a se divertir no esporte. Enfim, se você gostar, realmente comece a fazer os upgrades, porque eu garanto que você vai se divertir bastante. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.